Agora, iniciaremos a aula da doutora Rosinelli Benício, que será sobre a era pós-genômica, compreendendo o sequenciamento de nova geração NGS. Rosinelli é médica do grupo Sabin e geneticista. Além disso, ela também é membro titular da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica. Possui pós-graduação em predisposição hereditária ao câncer pela Faculdade Israelita Albert Einstein, residência em genética médica pela CESDF, graduação em medicina pela Escola Superior de Ciência da Saúde. Participantes, não se esqueçam de colocar suas perguntas no Q&A e preencher o link de presença. Fiquem atentos. A cada aula, disponibilizaremos um link exclusivo. Doutora Rosinelli, seja muito bem-vinda e fique à vontade para iniciar a sua aula. Boa noite a todos. Muito obrigada pela apresentação. Eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui, né? E eu vou começar então minha apresentação, que é sobre a parte sobre sequenciamento de nova geração, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Assim, a excelente aula que a doutora Beatriz acabou de dar, ela com certeza já trouxe algumas informações, né, que acho que já vão ajudar na compreensão. É um assunto que é um pouquinho complicado, vou tentar trazer o máximo de informação. Fiquem à vontade para fazer as perguntas, né, que eu vou tentar responder no final. E vamos lá, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse aqui é o nosso roteirinho para hoje, né? A gente vai conversar um pouco sobre aspectos históricos, sobre o projeto Genoma Humano, o sequenciamento de nova geração propriamente dito, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre a parte das indicações clínicas. Então, como eu estava dizendo, a gente tem então um roteirinho, né? Que é esse roteiro que a gente vai falar um pouquinho, e a gente vai conversar então um pouco sobre sobre cada um desses aspectos, né? Então, em relação à questão dos aspectos históricos, né? Então, a gente, na verdade, pode começar desde muito tempo atrás, inclusive em relação aos primeiros relatos da história relacionados a condições genéticas, nós vamos ser um pouco mais objetivos nesse assunto. Então, em 1814, a gente teve um livro, né, que é um tratado escrito por Joseph Adams, que era um cientista, referente à questão de alguns conceitos que até hoje são utilizados, referentes a questões de predisposição genética, predisposição hereditária, né? E depois, né, a doutora Beatriz até colocou uma frase muito bonita do Mendel. Em 1866, ele publicou um artigo referente à questão de hibridização de plantas, né, as famosas ervilhas. E, na verdade, a gente vai entender que, assim, essa questão dos mecanismos de herança que vão seguir esse padrão autossômico dominante, autossômico recessivo, são conhecidos como padrões de herança mendeliana, né? O tempo dele realmente, assim, desde 1900, que foi quando resgataram, né, esse trabalho, esse artigo que foi publicado em 1866 e ficou esquecido durante quase 35 anos, mas desde então, assim, a participação, né, dele nunca deixou de ser muito considerada desde então, né? Saltando um pouquinho, é claro, a gente teve várias descobertas referentes tanto à parte molecular quanto à parte também de condições genéticas nesse período, mas em 1953, com a descoberta da estrutura do DNA, né, por Watson e Crick, então a gente já teve, digamos assim, uma nova informação importantíssima, né, que também serviu de base para outras descobertas. E, só como uma curiosidade, em 1955, a gente teve a primeira contagem oficial do número de cromossomos humanos, né, que foi justamente com um método de cariótipo, como a doutora Beatriz já tinha explicado, por Thierry Levin. A gente teve, então, depois passando referente agora a questões mais de técnicas de exames, né? Então, em 1977, a gente teve uma publicação por Frederick Sanger, que era um cientista que, na verdade, alguns anos antes, ele já tinha ganhado um prêmio Nobel por conta da descoberta da estrutura de aminoácidos, né, da insulina. Então, ele passou inicialmente de um estudo de proteína para um estudo de DNA. E ele elaborou um método para realizar o sequenciamento do DNA, né? Então, graças a essa descoberta, na década de 80, a gente teve o primeiro, assim, a primeira identificação de uma base gênica molecular para uma doença gênica, no caso, para hemoglobinopatia, né, uma beta-talassemia. E o método, esse aqui, é claro, é um método atual, né? Antes era muito mais manual, muito mais mecânico, mas hoje a gente tem
versões que são mais modernas, né? Mas basicamente a gente tem uma sequência de DNA que é amplificada, né? Desnaturada e misturada com esses nucleotídeos marcados, fluorescentes, né? E aí a gente consegue, então, montar a sequência do DNA. A gente utiliza uma separação por tamanho por uma eletroforese de gel capilar, partindo de que vai diferenciar os grandes dos pequenos fragmentos. E aí, quanto maior o fragmento, quer dizer que mais longa é a sequência. Então, começa pelos pequenos fragmentos e você consegue identificar dessa maneira a sequência em que esses nucleotídeos marcados com fluorescência foram incorporados. Então, essa foi a maneira, né, que foi pensado para você conseguir descobrir a sequência de DNA, né, essa sequência de nucleotídeos no DNA. Lembrando que esse é um método que ainda hoje é um método de alto custo, né? E é um método que, assim, ainda hoje é utilizado, mas atualmente para pequenas sequências. Então, quando a gente precisa sequenciar longas sequências, longos trechos de DNA, esse já não é mais um método considerado adequado, justamente pelo custo e pelo tempo. Em 1986, né, a gente teve mais uma outra invenção, né, não seria nenhuma descoberta, que é o uso do PCR, né, para amplificação do DNA, né? Hoje em dia a gente sabe que a técnica de PCR é amplamente utilizada em vários métodos envolvendo biologia molecular, mas assim, também para a questão de análise genética, do sequenciamento, é extremamente importante, né? E o Kerry Mills também ganhou um prêmio Nobel por conta desse artigo escrito em 1986. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto Genoma Humano. Não tem como falar do que é pós-genômico sem falar, né, assim, da questão justamente do genoma humano. Então, o projeto Genoma Humano ele foi iniciado em 1990, né? E a estimativa inicial era que duraria 15 anos, mas ele foi concluído em abril de 2003, então ao longo de 13 anos. Essa capa da Nature é referente a um rascunho, né? Que já estava pronto, um esboço do genoma humano em 2001, que em 2001 a gente já tinha um esboço, né? Referente a esse genoma, mas ainda não estava concluído. O custo estimado, então, do projeto foi de 2,7 bilhões de dólares e foi algo que envolveu, assim, foi uma pesquisa colaborativa multicêntrica envolvendo centenas de cientistas e também locais, né, laboratórios em vários países, justamente porque a gente estava falando de métodos de sequenciamento que eram extremamente morosos e caros, então era algo que não seria possível ser feito em um único local. Em 2008, né, então 5 anos depois, a gente já teve um relato de um novo genoma humano que foi sequenciado ao longo de 5 meses, né, então de 13 anos para 5 meses, por um custo muito menor. Então, a gente está falando aí que o que custou inicialmente quase 3 bilhões de dólares, conseguiu um segundo genoma por 1,5 milhão de dólares, né, parece uma pechincha. Mas em 2016, graças a esses novos métodos que estavam disponíveis, a gente já tinha um genoma humano sendo sequenciado por cerca de $1.000, né? Claro que isso a gente está falando de um genoma, de um custo de sequenciamento dentro de, muitas vezes, universidades, em que você não está contabilizando o custo de análise, né? Então, você está falando, assim, realmente um preço de custo. Mas a gente sair de 2,7 bilhões, né, para $1.000 é algo bem impressionante. E agora, assim, a gente está realmente patinando nesse patamar de $1.000, né, desde 2016, mas a questão é que a gente está conseguindo fazer esses sequenciamentos cada vez mais rápidos. Então, agora em 2022, a gente teve um novo recorde, que foi um genoma completo sequenciado num prazo de 5 horas e 2 minutos. Então, a gente vê realmente quão rápido é isso, né? E uma outra coisa daqui de 2022 é que, assim, na verdade, em 2003 a gente teve a publicação desse esboço, né? Assim, que falou assim, completou o genoma humano. Mas, na verdade, a gente continua tendo lacunas, né? Então, existem regiões altamente repetitivas do DNA que a gente ainda tem uma grande dificuldade para conseguir fazer essa discriminação. Mas, agora em abril de 2022, a gente teve uma nova publicação de uma nova versão do genoma que é mais completa. Provavelmente a gente vai ter, nos próximos anos, novas versões, né, e cada vez mais completas, inclusive depois versões que possivelmente vão abranger também outras informações que não apenas restritas à sequência do DNA, né? Porque é só que mesmo quando a gente conseguir descobrir toda a sequência, a gente ainda vai ter informações que vão poder, assim, mecanismos de doenças que podem ser por causas epigenéticas, né, que tem relação com o enovelamento de DNA, então a gente ainda, eu acho que a gente nunca vai descobrir totalmente os segredos, né, que o nosso genoma guarda.
Assim, eu imagino que essa é a primeira vez que vocês estão vendo esse gráfico, né? Eu queria ter a honra de poder apresentar quem for para a genética. E, assim, eu acredito que, independente da área que vocês forem, vocês vão ver esse gráfico várias outras vezes. Que é para mostrar, assim, justamente essa questão impressionante da redução de custo, né, que a gente teve a partir de 2001, né, com esse primeiro esboço do genoma humano, até chegar aos dias de hoje, em que a gente tem, então, uma redução muito grande. Para quem não conhece, a lei de Moore é uma lei que diz que a cada 18 meses os processadores, né, de computadores, eles vão duplicar a capacidade de processamento e o preço vai cair pela metade. Isso, do ponto de vista, né, de computacional, é muito, muito impressionante, mas aqui a gente vê o quão essa velocidade, né, de capacidade de sequenciamento é ainda mais impressionante. Então, eu não vou me alongar muito aqui nessa questão do DNA, é só para mostrar que, assim, aqui a gente está partindo de um ponto de vista um pouco diferente, né? Então, aqui a gente está falando do sequenciamento das bases, né? Lembrando que, assim, a gente tem enrolado, né? Então, a gente tem aqui uma grande molécula de DNA, que é um cromossomo, enrolado nos nucleossomos, né? Então, o DNA está enovelado em estonas, formando os nucleossomos. A gente tem o gene, mas a gente tem também, ao longo dessa molécula de DNA, regiões que vão ser não codificantes, né? E aí a questão é assim, para a gente ter a formação da proteína, então a gente tem o DNA, né? A gente tem a questão do RNA, né? A tradução para o RNA mensageiro. O RNA ele vai ser processado, então vão ser mantidos os exons, que são as regiões codificantes, e vão ser retirados os introns, que são regiões do gene que geralmente não são codificantes e que são excisados, né? E por fim, a gente vai ter, então, a formação da proteína, em que a cada trinca de nucleotídeos vai corresponder a um aminoácido, né? E a gente sabe que, assim, então, mudanças nesses nucleotídeos podem corresponder a modificações em aminoácidos que também vão levar a repercussões na função da proteína, né? Então, sobre o sequenciamento de nova geração, né? O sequenciamento de nova geração é um sequenciamento massivo paralelo de milhões de fragmentos de DNA. E com isso, a gente tem, então, uma importante redução de custo e de tempo de processamento. Cada fragmento no sequenciamento de nova geração ele vai ser sequenciado várias vezes. Aqui é só para mostrar um exemplo de uma imagem em que cada uma dessas barrinhas cinzas é como se fosse um fragmento de DNA, né? E aí a gente vê que elas não se alinham exatamente, mas que então cada uma vai corresponder então a um trechinho, e depois, subsequentemente, elas são alinhadas com o genoma de referência, e aí a gente consegue, então, depois fazer essa análise. Eu vou falar um pouquinho sobre dois conceitos, que são cobertura horizontal, quer dizer que o percentual daquele gene, né, dos exons daquele gene que a gente está conseguindo analisar, né? A gente tem também a cobertura vertical, que é quantas vezes cada base, então a gente pensa que cada pixel aqui nessas regiões vai corresponder a uma região que tem uma cobertura diferente, né? Então, quanto maior esse pico que a gente vê nesse gráfico aqui em cima, maior seria a cobertura vertical. E aqui é só para mostrar que, dependendo do gene, dependendo da região analisada, a gente também pode ter avaliação de regiões intrônicas, tá? Essas barrinhas aqui embaixo correspondem aos exons, e aqui a gente também tem uma região em que você tem um sequenciamento de uma região intrônica, mas isso não é um padrão, né? Normalmente o que vão ser sequenciados vão ser os exons. O sequenciamento de nova geração, ele pode ser utilizado desde para análise de variantes únicas, então, assim, você identificou uma variante familiar, você pode fazer esse tipo de análise, inclusive, por outros métodos, mas o sequenciamento de nova geração também pode ser utilizado para esse tipo de avaliação. E a gente pode utilizar o mesmo procedimento de sequenciamento de nova geração para analisar até mesmo o exoma completo, que é a análise dos 20 mil genes que a gente tem. Como vocês podem ver, então, a gente vai ter uma complicação que é o grande volume de dados obtidos, né, a partir desse sequenciamento, o que vai determinar uma necessidade de análise e interpretação de variantes identificadas. Com esse grande volume de dados, a gente ainda tem mais um problema, que é a questão do armazenamento desses dados, né? Então, a gente está falando para fazer um sequenciamento de um exoma clínico, que é algo que a gente vai analisar um pouco menos que 5 mil genes. Você tem cerca de 5 gigabytes de informações por paciente gerados, né? E isso também acaba acarretando um problema em relação ao armazenamento dessas informações.
Aqui é só para mostrar, então, que assim, a gente pode utilizar um sequenciamento de nova geração para analisar um gene único. Hoje em dia, como o custo, às vezes, para você fazer uma análise de um gene único e de um painel extenso, do ponto de vista de procedimento, é igual, né? Você pode não ter uma modificação. A tendência é que a gente faça análises de painéis cada vez mais abrangentes, considerando até que a gente pode ter síndromes genéticas diferentes, né, com causas genéticas distintas, mas com quadros clínicos similares. Então, acaba sendo uma estratégia com melhor custo-benefício você solicitar um painel multigênico para análise daquela condição específica, em vez de você fazer uma análise direcionada de um gene único, a menos que um quadro clínico seja tão específico que você fale assim, isso aqui realmente eu não tenho outros diagnósticos diferenciais, né? E aí eu vou partir mesmo para análise de um único gene. Então, a gente pode analisar genes únicos, painéis, pode analisar o exoma clínico, né? Que normalmente vai ter pelo menos 2.500, 3.000 genes com relevância clínica, ou você pode analisar um exoma completo, que vai ter, então, esses 20.000 genes. Lembrando que, até hoje, o que a gente tem de correlação genótipo, fenótipo, ou seja, os genes que a gente conseguiu identificar as condições clínicas associadas, é de 8.000, ou seja, 8.000 aproximadamente de 20.000 genes. Mais da metade a gente ainda não sabe o que faz, mas a expectativa é que futuramente a gente tenha acesso a essas informações. Vou falar um pouquinho sobre o procedimento do sequenciamento de nova geração, né? Então, a primeira coisa é a extração do DNA da amostra. Quando a gente está falando de análise germinativa, que são essas alterações constitucionais, a gente vai analisar principalmente sangue e o DNA a partir de células da mucosa oral, né? Ou da própria saliva. O segundo momento vai ser o preparo da biblioteca. O que é feito nesse momento? O DNA genômico ele passa por uma fragmentação, né? Então, é cortado em pequenos trechos. Esse DNA do paciente ele vai ser ligado a adaptadores, e esses adaptadores e o que a gente chama também de código de barra, né? Que são trechos que vão permitir depois a identificação do que é o DNA de cada paciente. Porque, na verdade, isso é feito como um pool. Então, você pega, você faz todo esse preparo inicial e depois você pode até misturar todas as amostras para, então, fazer o procedimento de sequenciamento. Só que, graças a esses adaptadores, você depois consegue identificar de quem que é cada DNA que foi analisado, né? E isso, então, é o que a gente chama de preparo de biblioteca. Depois que a biblioteca foi preparada, a gente vai fazer uma amplificação do DNA, né? Utilizando, normalmente, chips em que você vai ter trechos ancorados, né? Ao qual o DNA vai se ligar. Vão ser feitos ciclos de amplificação. Então, aqueles trechinhos que você tinha, assim, um trecho de cada DNA, você vai aumentar a quantidade, né? No que a gente chama de clusters. Por fim, vai ser feito o sequenciamento massivo paralelo, né? Em que você vai identificar qual que é a sequência dos nucleotídeos que vai estar formando cada um desses fragmentos. E aí, esses dados, eles vão ser exportados como um arquivo de texto, que é esse arquivo gigantesco, né, que eu comentei. Depois desse procedimento, a gente vai fazer normalmente utilizando ferramentas de bioinformática, o alinhamento, né, dessas reads, que são esses trechos de DNA que você conseguiu identificar, com o genoma de referência. Quando você faz esse alinhamento, você vai conseguir... Esse aqui é um exemplo mostrando, né? Aqui a gente tem uma timina, que é como se fosse a referência que a gente tem nessa posição, mas no paciente a gente identificou que a gente tem várias citosinas e apenas uma timina na região. Pode ser que, assim, a gente sabe que também é um método que ele pode ter um certo percentual de falha, então não é incomum, assim, você ver 100 leituras na mesma posição e uma, duas, às vezes podem ser um pouquinho diferentes, sem que isso caracterize uma mutação especificamente, né? Mas nesse caso, especificamente, a gente tem, né, que a maior parte é uma citosina, sendo que o de referência é uma timina. Isso quer dizer que é um problema? Não necessariamente. Então, isso que vai depender muito de qual que é o aminoácido que está se formando, né, a partir dessa informação. Em algumas situações, essas trocas podem ser silenciosas, né, por conta daquela informação que o nosso código genético é degenerado. Então, às vezes, você tem trincas de nucleotídeos diferentes levando ao mesmo aminoácido. Então, isso aí vai ser uma variante silenciosa, que muito mais provavelmente vai ser benigna. Por fim, então, aí é onde a gente vai avaliar. Essas variantes que são identificadas, elas causam ou não algum problema, né? Então, a gente faz uma análise dos dados e faz a elaboração do laudo para o paciente.
Então, é assim, quando a gente faz, então, esse procedimento, já deu para entender que a gente vai ter uma quantidade de informação imensa, né? A gente vai ter identificação de milhares de variantes, e aí, para a gente conseguir fazer essa análise, a gente vai precisar filtrar as variantes encontradas de acordo com a associação com o quadro clínico investigado, né? Então, é muito importante mesmo que tenha essa informação clínica. O que está sendo investigado? Quando alguém escreve um quadro clínico, para quem está analisando o exame, é mais fácil até colocar, às vezes, alguma conclusão no final do laudo, né? Então, existe uma suspeita de uma síndrome. A gente encontrou um gene que está associado a essa síndrome que era suspeita do médico. Então, a gente consegue colocar uma frase indicando que sim, aquela hipótese estava correta, né? Então, que aquele palpite estava certo, e é muito mais fácil. Fora isso, a gente, quando não tem muita informação clínica, então é só, solicita o painel para alguma condição específica, o que a gente consegue descrever é o que foi encontrado, né? E aí, na verdade, o médico solicitante, ele vai ter que fazer a correlação clínica. Então, acho que a primeira lição aqui quando for pedir algum exame genético, tentar colocar o máximo de informação possível no relatório, né? Fazer esse pedido com cuidado, com carinho, porque isso não é só que vai ajudar a gente. Depois, quando vocês receberem um laudo, com essas informações, a gente também consegue ajudar muito mais o médico assistente do que quando a gente tem só um pedido de exame sem uma descrição clínica. Mas voltando na questão da classificação das variantes, a gente vai filtrar essas variantes e analisar de acordo com a frequência populacional. Então, o que a gente está buscando? A gente está buscando variantes raras, né? Uma variante que tem uma frequência alélica, uma frequência populacional, na verdade, né? De 50%, ou seja, metade das pessoas numa população geral tem aquela variante, é muito pouco provável que essa seja uma variante de interesse clínico. Uma variante que não está descrita em bancos de dados populacionais, essa sim, ela pode ser relevante. Mas ainda assim, a maior parte das variantes raras, elas vão ser só isso, elas só vão ser raras e não necessariamente elas vão determinar alguma alteração em função de proteína, né? Então, a gente vai avaliar também outras coisas, registro em bancos de dados, qual que é a localização da variante, essa é uma variante que vai determinar uma parada da transcrição da proteína, né? Porque se determinar isso, é um fator que pode sugerir patogenicidade. Não em todos os casos, a gente também vai ter exceções para essas situações. A gente também tem programas que vão ajudar a identificar, de acordo com a troca de aminoácido que acontece, se aquilo sugere que aquela variante causa ou não algum problema, né? E esses aqui são só alguns dos poucos parâmetros que a gente utiliza para essa análise e classificação, tá? Então, assim, para quais investigações que a gente consegue utilizar o sequenciamento de nova geração, tá? Então, aqui, esses aqui são conceitos bem importantes e que, assim, é muito importante que vocês entendam, né? Que, assim, quando a gente está falando de investigação de síndromes genéticas, predisposição a síndromes genéticas, o que a gente está querendo dizer, muitas vezes, é uma análise germinativa. Essa análise germinativa, a gente está buscando variantes constitucionais que estão com a pessoa desde que ela nasceu, né? Podem ter sido herdadas ou podem ser variantes consideradas variantes de novo, né, variantes novas. Geralmente a gente vai analisar sangue e saliva, né? Então a gente está buscando variantes que são associadas a alterações genéticas. Só que, principalmente, quando a gente está pensando em oncologia, em hematologia, a gente pode fazer um outro tipo de análise que pode, inclusive, utilizar o NGS como ferramenta, que é a análise somática. Então, a gente está buscando quais são aquelas variantes que a pessoa não nasceu com elas, mas que aquele tumor que ela desenvolveu, aquele câncer, ele é decorrente de uma sequência de mutações, né? Então, a análise somática é para buscar essas variantes que são associadas à formação de tumores. E aí, o que você vai analisar é o tecido. Então, você vai ter que analisar se, por exemplo, é um tumor sólido. Então, você vai pegar uma amostra daquele tumor para fazer a análise por NGS daquele tumor. É uma alteração, é uma neoplasia hematológica. Aí pode até ser que sirva a análise do sangue, ou talvez seja também de uma biópsia de medula óssea, né? Então, esse conceito é muito importante, porque, assim, é muito importante também que venha no pedido análise germinativa ou análise somática. Oi? Bom, a análise germinativa ou uma análise somática seja, né, para justamente a gente conseguir ter essa diferenciação. Quando isso não é descrito, a gente, assim, o laboratório às vezes pode acabar fazendo um pedido de análise germinativa quando o importante era que fosse feita uma análise somática, né? E a gente também pode ter uma análise microbiológica, que é pela análise do DNA de bactérias, né? E que também é conhecido como metagenômica, mas isso não é alvo do que a gente está conversando hoje.
Para quais investigações, então, o sequenciamento de nova geração a gente pode utilizar, né? Então, aqui eu quero fazer uma outra distinção do que vai ser condição mendeliana, que é onde a gente consegue utilizar o sequenciamento de nova geração para essa investigação, e o que vai ser uma análise multifatorial. Então, a alteração mendeliana, a gente vai conseguir fazer a gente utiliza, então, o sequenciamento massivo paralelo para buscar variantes que são clinicamente relevantes, geralmente em um único gene, e com penetrância elevada. Isso quer dizer que aquela variante ela tem uma chance muito grande de levar a uma manifestação clínica, né? Geralmente, a gente vai pensar nessa investigação mendeliana quando a gente tem uma condição clínica bem definida. Aí a gente está falando daquelas síndromes genéticas, né, com múltiplas anomalias, com deficiência intelectual, síndromes neurológicas, predisposição hereditária ao câncer, né? E, normalmente, para a gente pensar que aquela condição, às vezes, é uma condição mendeliana, é a gente pensar que, assim, será que aquela pessoa tinha outros fatores de risco que justificassem o desenvolvimento daquela condição? Então, um exemplo seria, por exemplo, você pegar uma pessoa com 20 anos de idade, que nunca fumou, que nunca teve uma exposição ambiental, desenvolvendo um câncer de pulmão, né? Isso é diferente de uma pessoa que tem 80 anos de idade, que fumou 2 maços por dia durante 50 anos, né? Que você vai ter um fator ambiental muito importante associado ao desenvolvimento daquele quadro clínico. Em relação, então, às questões multifatoriais, a gente analisaria até por um score de risco poligênico, né, que não é um exame que está largamente disponível, que, na verdade, ele depende muito da etnia de origem, porque a gente já tem alguns scores sendo validados para pessoas de etnia caucasiana, asiática, mas que, às vezes, uma variante específica que pode ser um fator de risco numa etnia pode ser um fator de proteção na outra. Então, eles são cálculos extremamente complexos e que, para a nossa população miscigenada, a gente vai levar um tempinho até ter acesso a esse tipo de análise. Eles são determinados por polimorfismos de nucleotídeos únicos em numerosos genes. Esses polimorfismos são aquelas variantes que são comuns na população e que, às vezes, elas vão aumentar em 1, 2% o risco de desenvolver alguma condição. Esse aumento de 1 a 2% é o que a gente chama de baixa penetrância, né? E a gente vai ter também a questão que essas causas multifatoriais vão estar mais frequentemente associadas a condições comuns e, como a gente já conversou, sobre outros fatores de risco identificáveis. Eu vou mostrar aqui um pouquinho o que a gente pode ter, só assim, explicar graficamente isso que eu estou querendo dizer sobre o que é multifatorial e o que vai ser mendeliano, tá? Então, vamos pensar nesses copinhos como os copinhos das nossas predisposições hereditárias, né? Essa linha vermelha é o ponto em que o copo transborda e a pessoa vai manifestar um quadro clínico específico. Então, aqui a gente pode estar falando, por exemplo, de câncer, né? Quando a gente está falando, então, de uma condição mendeliana de alta penetrância, isso quer dizer que aquela única variante naquele gene é suficiente para a pessoa desenvolver aquela condição, né? Então, se a gente está falando de câncer, vamos pegar aqui o exemplo de uma condição que é mendeliana com alta penetrância, síndrome de Lifraumem, né? É um tipo de condição genética em que a gente sabe que os portadores dessas variantes, eles vão ter uma chance muito elevada ao longo da vida de desenvolver um tumor. Não chega a 100%, mas é uma chance muito elevada. Então, basta a pessoa ter aquela variante para fazer o copinho transbordar e manifestar o quadro clínico associado. Uma outra situação que a gente também consegue identificar seria uma condição mendeliana, que assim, eu estou falando aqui de mendeliano, mas aí a gente já tem outros fatores genéticos envolvidos, né? Em que a gente teria um gene de moderada penetrância, só que para a pessoa manifestar isso, ela vai precisar ter aqueles polimorfismos que eu mencionei, né? Então, a gente pensa que essa bolinha roxa é o fator, né, genético que a gente consegue identificar no exame. As bolinhas azuis são esses polimorfismos que a gente não consegue identificar por um sequenciamento de nova geração. A bolinha roxa sozinha, ela não seria suficiente, ela não atingiria a linha vermelha. Só que como aquela pessoa tem outros pequenos fatores que vão se somar, ela tem um risco que pode, assim, ela aumenta o risco dela desenvolver a condição, mas também é um risco que é considerado moderado, né? E outras situações em que a gente não vai ter indicação para o uso do sequenciamento de nova geração, por exemplo, é a condição poligênica, né? Então, aqui, as bolinhas azuis, elas são fatores genéticos, só que uma pessoa pode ter dezenas dessas bolinhas que vão ser suficiente para levar digamos assim, aquela predisposição dela vai atingir aquele limiar para manifestar a doença, só que é uma herança complexa e não vai aparecer nos exames genéticos que a gente tem atualmente disponíveis, né?
E, por fim, a gente tem pessoas que podem ter algum fator genético que aumenta o risco, aquilo não é suficiente para elas manifestarem um quadro clínico, mas aí, por conta de fatores ambientais, e aqui a gente está falando de câncer, por exemplo. Então, tabagismo, obesidade, que é um fator de risco, né? Sedentarismo. Então, vai se somar fatores ambientais, né, para determinar aquele fenótipo, aquele quadro clínico, que nesse caso poderia ser um câncer. Então, isso aqui é só para explicar que os exames de sequenciamento de nova geração e os exames genéticos atualmente disponíveis em geral, eles vão ser muito úteis para essas condições mendelianas, alta penetrância ou condições de moderada penetrância também, né? Mas que eles, para essas outras condições comuns ou condições que podem ser decorrentes de situações poligênicas e heranças complexas, a gente já pode não ter tanta informação. E agora, para quais especialidades médicas, né? Então, assim, acho que vocês viram que eu estou trazendo exemplos, mas eu não estou trazendo indicações. Por quê? Na verdade, a gente vai ter para praticamente qualquer especialidade médica, e assim, para cada especialidade seria, resumidamente, uma aula dessas, né? Como que a gente está conversando aqui hoje, só para falar sobre as indicações, né? Então, por exemplo, a anestesiologia, a gente pode ter informações genéticas, né, que referentes à questão de risco de hipertermia maligna, em que você pode ter uma importância de fazer uma avaliação genética. Do ponto de vista cardiológico, né, então, para investigação de cardiomiopatias hipertróficas e dilatadas, e para algumas formas de arritmia, a informação genética também pode ser importante. Para investigação de câncer, a gente tem, por exemplo, câncer de mama, câncer coloretal, né? E cada vez mais a gente vê que os critérios para investigação genética de câncer, eles estão se expandindo, né? Então, a tendência, às vezes, futuramente, todo mundo vai testar, né? Quem tem diagnóstico de câncer. A questão do ponto de vista para síndromes de nefrologia, né, quando a gente pensa na especialidade da nefrologia, hematologia, né, a questão de manejo e investigação de hemofilia, imunodeficiências, no caso dos imunologistas, os endocrinologistas, eles podem solicitar os exames genéticos para, como um exemplo, né, investigação de diabetes monogênico, investigação de baixa estatura em crianças, né, a investigação de ataxias, de síndromes epiléticas, tudo isso, né, que normalmente vai ser objeto de investigação do neurologista, e até mesmo na psiquiatria, né, a gente já está tendo algumas informações referentes à investigação farmacogenômica. Então, aqui, mostrando assim, quais especialidades médicas que podem se beneficiar, né, e com certeza eu esqueci de alguém aqui. Então, assim, de acordo com o que você, assim, de acordo com a especialidade que você está avaliando com o paciente, você pode ter indicações, né? E assim, acho que o mais importante é entender que você vai ter várias metodologias para analisar, né, as informações genéticas do paciente, e que a gente precisa, assim, fazer uma revisão, avaliar direitinho caso a caso para ver qual pode ser o exame mais indicado, né? Se, por exemplo, o sequenciamento de nova geração vai atender aquela demanda, quais são os genes que podem, né, identificar, qual que pode ser o rendimento diagnóstico daquela investigação, ou seja, tem uma chance maior ou menor, né, de identificar a informação. E assim, basicamente, era só para explicar que todo mundo eventualmente pode acabar tendo contato com o exame genético. Então, por isso que é tão importante conhecer e acho que, inclusive, saber da complexidade desses testes, né? Até para não ter muita surpresa depois quando for receber o resultado do exame. Eu vou falar agora um pouquinho sobre as limitações dos métodos de sequenciamento de nova geração, né? Então, eu vou falar das limitações e eu vou explicar de que maneira que, utilizando o próprio sequenciamento de nova geração, algumas adaptações, algumas metodologias diferentes, a gente consegue, às vezes, superar, né, essas limitações, lembrando que a gente também pode ter outras metodologias que vão permitir também essa investigação adicionalmente, né? Então, quando a gente pensa nas regiões intrônicas, que geralmente não são fruto dessa análise, quando a gente está falando de um sequenciamento de genoma completo, ele vai permitir também a análise das regiões intrônicas, né? A pesquisa de regiões repetitivas, a gente também tem algumas limitações de análise, que inclui a questão das expansões de nucleotídeos. Então, a gente vai ter, principalmente do ponto de vista neurológico, síndromes que vão ser decorrentes de expansão de nucleotídeos e para as quais não vai adiantar a gente pedir um sequenciamento de nova geração. E normalmente vão ser outros métodos, né? Normalmente PCR, eletroforese capilar,
E aí a gente vai conseguir chegar nesses diagnósticos. E, por exemplo, doença de Huntington, né? Doença de Huntington não adianta pedir NGS. Uma situação, né, que normalmente, só para explicar aqui, existiria a possibilidade de avaliar dentro de um sequenciamento de nova geração, se fosse feito um sequenciamento de genoma completo associado a uma análise de bioinformática específica. Mas ainda assim, eu queria reforçar que não é a primeira escolha para análise de expansão de nucleotídeos. Até mesmo pelo custo, né? A gente tem pseudogenes, que são regiões do nosso DNA em que você tem um gene que é funcionante, né? Então, ele vai ser transcrito em uma proteína, e você tem como se fossem regiões degeneradas em que você teve cópias daqueles genes, mas que eles não sofreram uma pressão seletiva, então eles sofreram várias mutações, né, ao longo do tempo. Eles não são necessariamente funcionais, mas quando a gente vai fazer uma análise por sequenciamento de nova geração, se o gene tem pseudogene, a gente não sabe se aquela variante encontrada está no gene ou está no pseudogene. E uma maneira também de superar essa limitação é fazendo análises de leitura longa, seja por sequenciamento de nova geração, ou antes de fazer o sequenciamento, a gente faz um método que é PCR de long range, né, que também é um sequenciamento de um trecho longo, que vai permitir que você pegue apenas a região daquele gene. Tudo isso tem que ser especificado. Então, se você tem uma suspeita, esse aqui, por exemplo, hiperplasia adrenal congênita por CY21A2. Você pode ter um pseudogene, e aí você tem que especificar que é aquilo que você está analisando e que você quer essa metodologia, né? Uma outra coisa são as grandes deleções e duplicações, que a doutora Beatriz já explicou alguns métodos, né, que a gente teria para investigar. Um deles, o CMA, mas o CMA ele vai identificar realmente alterações muito grandes, né? A gente pode, por análise de bioinformática, analisar duplicações e deleções pequenos, né? Ou seja, geralmente abrangendo exons, o gene inteiro, mas utilizando o protocolo de bioinformática. Mas isso também é algo adicional, né? Que também tem que ser informado. Você que analisa de CNV tem que informar que você precisa dessa análise porque você está investigando. O DNA mitocondrial não é geralmente uma análise padrão, mas que também pode ser realizada, então você pode solicitar a inclusão dessa análise. E uma questão do DNA mitocondrial é que você pode precisar analisar diferentes tecidos. Então, muitas vezes você pode fazer a pesquisa no sangue e não identificar a alteração. E aí você faz uma análise, por exemplo, de tecido de DNA extraído de músculo, né, a partir de uma biópsia muscular, e aí você encontra uma variante. Por quê? A gente tem o conceito de heteroplasmia, né, que a gente pode ter as mitocôndrias distribuídas de forma aleatória e de forma diferencial em tecidos. Então, não necessariamente a frequência de uma variante em DNA mitocondrial vai ser idêntica em todos os tecidos analisados. E, por fim, a gente pode ter a questão do mosaicismo, que é quando você tem mais de uma subpopulação de células no mesmo indivíduo, né, por conta de uma mutação que vai ocorrer como um evento pós-zigótico. E para a identificação de mosaicismo por sequenciamento de nova geração, você precisa que o exame seja validado para isso, com aumento de profundidade de leitura. Então, em vez de ler aquela região 20, 50 vezes, você vai ler 500, 1000 vezes, né? E também pelo uso de diferentes tecidos para extração do DNA. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os possíveis resultados, tá, dos exames genéticos. De novo, a doutora Beatriz também já adiantou um pouquinho essa questão, né? Então, quando a gente está falando de análise de NGS, a gente vai ter, então, 5 classes de resultados, né? Geralmente benignos e provavelmente benignos não vão ser reportados em um laudo. Então, a gente vai reportar variantes de significado incertos, variantes provavelmente patogênicas, que são aquelas que a gente tem pelo menos 90% de chance de realmente causarem alguma interferência na função da proteína, e as variantes patogênicas, que são aquelas que já estão bem estabelecidas e que a chance delas causarem algum problema é acima de 99%. Uma coisa que eu queria lembrar é que, assim, às vezes, à luz de novas informações, a gente pode ter reclassificação dessas variantes, né? Então, geralmente, o que a gente vai ter são as variantes de significado incerto, que vão ser reclassificadas à medida que a gente tem novas evidências, como variantes provavelmente benignas ou benignas. Mas, às vezes, também pode acontecer o contrário, né? Ela pode ser classificada como provavelmente patogênica e patogênica, embora isso aconteça em menos de 10% das vezes, quando as variantes indeterminadas são reclassificadas. E também não é comum, mas pode acontecer de uma variante que inicialmente foi classificada como provavelmente patogênica, eventualmente ser reclassificada como de significado incerto, né? Então, é muito importante a gente ter atenção para isso, porque já existem casos de famílias em que inicialmente uma variante foi descrita como provavelmente patogênica,
relacionada a aumento de risco para câncer, a família, assim, mulheres saudáveis sem diagnóstico prévio de câncer dessa família foram submetidas a cirurgias, que é mastectomia bilateral preventiva, né? E depois a variante foi reclassificada como de significado incerto. Então, a gente tem que ter muita atenção e tem que lembrar que, assim, as variantes, a gente vai ter muita variante que não foi descrita na literatura, que são raras, mas que não quer dizer que o fato de elas serem raras, elas causem problema, né? O achado de uma variante de significado incerto não indica uma falha de procedimento, ela está dizendo que a gente tem limitações de informações, assim, na literatura médica sobre aquela variante, mas não quer dizer que precisa repetir o sequenciamento, pelo contrário. Normalmente, quando a gente encontra uma VUS, o que a gente vai fazer é acompanhar as informações da literatura, né, para tentar identificar o momento em que ela vai ser reclassificada. Variantes de significado incerto não devem determinar uma conduta. Então, por exemplo, encontrou uma variante de significado incerto no gene BRCA1, a gente sabe que é um gene que está associado a um aumento de risco de câncer. Não deve determinar conduta. Então, não é assim, o que a gente tem que fazer é acompanhar, né? Se você tem uma suspeita clínica, você pode até acompanhar clinicamente aquele paciente, mas você não vai indicar uma cirurgia com base nesse tipo de resultado, né? E, assim, antes de pedir, então, um exame genético, como vocês viram, é algo que pode trazer resultados muito complexos, né? A gente sabe que o paciente vai pegar o resultado, vai abrir o laudo e vai, às vezes, entrar em pânico, já vai começar a procurar na internet aquela informação. Então, é importante a gente conversar com o paciente antes do exame, para explicar o que o exame pode mostrar e o que ele pode não mostrar, tá? Então, entre os achados positivos, que não necessariamente vão indicar um diagnóstico daquela condição que você está pesquisando, a gente pode ter a identificação de variantes patogênicas em heterozigose para condições recessivas. Isso vai caracterizar um status de portador e é uma informação importante para aconselhamento genético, embora não seja suficiente para fazer um diagnóstico daquela condição, né? E a outra situação, variantes em genes com penetrância incompleta, que é uma situação que a gente vai ver, por exemplo, em câncer, nas miocardiopatias de etiologia genética, né? E que também, então, tem que informar para o paciente, olha, se a gente achar uma variante, não quer dizer que você tenha doença, isso quer dizer uma predisposição, mas não quer dizer, não é sinônimo de doença. A gente pode ter achados negativos, e lembrando que um achado negativo não quer dizer que a pessoa não tem um fator genético. Então, a gente pode ter, como eu mostrei, aquelas condições multifatoriais, em que, na verdade, a pessoa tem múltiplas pequenas alterações genéticas, mas que, no fim das contas, ela tem um risco aumentado, né? Então, um resultado de um exame genético que não encontre uma variante, ainda assim não quer dizer que a pessoa não tem risco. Então, a gente também tem que deixar isso muito claro, né? Meu exame, eu fiz uma pesquisa para predisposição hereditária ao câncer, meu exame veio sem variantes, então quer dizer que eu não preciso. Não, tem que fazer pelo menos os rastreamentos populacionais que são recomendados para toda a população, e de acordo com a história familiar, nesses casos, você pode até modificar indicações. Então, você pode recomendar ressonância magnética, pode recomendar até procedimentos para redução de risco, né, como quimioprofilaxia, mesmo que o exame genético tenha sido negativo, porque você pode identificar que aquela pessoa tem um risco acima da população geral, mesmo que você não tenha um exame genético, né, confirmando uma alteração genética. E a gente tem que lembrar também que a gente pode, então, assim, o exame genético negativo não quer dizer que a pessoa não tem uma condição genética, né? E, por fim, as variantes de significado indeterminado, elas podem, inclusive, precisar de algumas testagens adicionais, que vão incluir a testagem de familiares para ajudar nessa reclassificação, tá? Elas não vão determinar essas condutas específicas, mas vão ser acompanhadas para identificar a reclassificação das variantes. Uma outra coisa, quando a gente está pedindo exames mais abrangentes, como é o caso do sequenciamento completo de exoma, né, pensar na questão dos achados incidentais ou secundários, né? O que seriam esses? Seriam achados que não têm relação com o que está sendo investigado diretamente, né? Só que eles podem ter associação com quadros clínicos. Então, por exemplo, você está investigando um paciente com encefalopatia epiléptica, mas você encontra uma variante no gene BRCA1, por exemplo, né? Gosto desse exemplo porque eu acho que é um gene que muita gente já ouviu falar. Ele não vai explicar essa encefalopatia epiléptica que o paciente está apresentando, mas essa informação ela pode ter repercussão para a família, né? Então, às vezes, aquele paciente em que essa variante foi encontrada é uma criança, mas ele tem uma mãe, ele tem um pai, ele tem outros familiares que também podem ser portadores dessa variante e que vão se beneficiar dessa informação. Mas isso a gente tem que falar antes de pedir o exame, a gente tem que explicar que isso pode
pode aparecer, porque a pessoa ela pode optar por não saber, e assim, a gente pensa, seria bom saber, né, porque você consegue adotar as medidas, mas a gente não sabe o que individualmente aquela pessoa, aquela família está passando, e eles têm todo o direito em falar, eu não quero saber sobre isso, eu quero saber sobre aquilo que eu estou investigando, tá? Então, também é importante falar que um exame genético ele é uma informação que não é só para o indivíduo, é uma investigação, é uma informação para a família inteira e que pode trazer repercussões, inclusive referentes à questão de testagem, de procedimentos para outros membros da família. Os exames, independente do método por qual você vai começar a investigação, a gente pode precisar complementar por outros métodos, justamente por conta dessas limitações das técnicas, e que, assim, o rendimento diagnóstico dos exames genéticos nunca vai ser 100%, tá? Então, a gente vai ter situações, por exemplo, um paciente com um quadro de autismo sindrômico associado a uma encefalopatia epiléptica, que a gente pode ter um rendimento diagnóstico super alto, né? Se for fazer um painel abrangente ou um exoma, que pode chegar a 70% de rendimento diagnóstico, versus um paciente que tem autismo isolado, sem deficiência intelectual associada, sem dismorfias, né, sem anomalias congênitas, em que a chance de você encontrar uma variante no exoma é muito pequena. E essa aqui, de novo, sobre essa questão dos achados secundários, a gente tem uma lista mínima de 73 genes, né, que é a versão 3.0 dessa lista, que são variantes que, assim, se a gente encontra, quer dizer, a gente vai buscar quando faz um exoma, se o paciente autorizar, né? Claro, se o paciente falar assim, eu não quero saber, então isso não vai ser informado, não vai ser buscado. Mas se o paciente tiver interesse, mesmo que a indicação do exame seja algo que não tenha nenhuma relação com esses achados secundários, isso também pode ser informado num exame genético abrangente. Então, só mais a gente está quase acabando aqui. Isso aqui é só para mostrar um exemplo de laudo, né? De sequenciamento de nova geração. Então, vocês estão vendo que tem muita informação nesse laudo, né? Então, a gente coloca um pouco das informações clínicas. Então, quanto mais completo for o relatório de solicitação do exame ou o pedido, quanto mais detalhes tiver, mais informação a gente consegue para fazer essa correlação. A gente informa sobre as variantes patogênicas e provavelmente patogênicas identificadas, e também as variantes de significado indeterminado. Mas, por exemplo, se for identificada uma variante de significado indeterminado em um gene associado a uma doença recessiva, aquela variante ela pode não ser reportada justamente porque, do ponto de vista clínico, isso não vai ter muito impacto na investigação do paciente, né? Os critérios que são utilizados para classificar as variantes, que seriam essas regras ACMG que a gente utiliza, né? Os genes analisados no painel, então, quando vocês forem receber um resultado, vocês têm que procurar, né, onde que está essa lista dos genes, qual que é a cobertura, né, a cobertura média do painel, e avaliar também com cuidado informações como metodologia, limitações e também as observações, né? Então, aqui é só para mostrar que, assim, realmente não é só um exame que fala assim, positivo para tal condição. A gente vai descrever a variante, se tiver, como eu falei, se tiver informação clínica, a gente consegue fazer essa associação, se não tiver, às vezes a gente vai só dar essa informação e o médico vai ter que, né, atuar para fazer essa avaliação para correlação. Então, por fim, só trazendo algumas conclusões, né? Então, o sequenciamento de nova geração, ele vai ser um método muito versátil, um método que é essencial para a investigação de uma grande parte das condições genéticas. Como eu falei, eu vou repetir, eu não entrei em detalhes sobre indicações específicas, porque cada especialidade pode ter as suas indicações, né? E, assim, cada vez mais vastas, mais amplas. Os exames genômicos, eles vão precisar das informações clínicas para ajudar nessa correlação fenotípica, né? E que auxiliem também na interpretação dos dados obtidos e que há uma via de mão dupla. Então, vocês ajudam o laboratório colocando essas informações e o laboratório consegue ajudar trazendo, às vezes, mais informações clínicas para te ajudar nessa conclusão, né, com base no exame. E que é muito importante realizar essas orientações pré-teste antes da solicitação dos exames genéticos. Bom, esse foi o último slide. Eu queria agradecer a atenção de todos. E eu agora estou disponível para as perguntas. E, assim, quem tiver tímido, quem às vezes não estiver confortável em fazer alguma pergunta por aqui, ou quem não souber pensar assim, não, isso aqui é tranquilo, anota o e-mail, se tiver no futuro qualquer dúvida em relação à solicitação de exame genético, alguma investigação, vai ser um prazer tentar trazer uma orientação, né, algum auxílio para, às vezes, ajudar, porque a gente sabe que esses exames, eles vão se tornar cada vez mais utilizados, mais prevalentes, né, e, assim, pode ser que nesse momento vocês não pensem em nenhuma indicação, mas guarda o e-mail, porque
Nós geneticistas somos ainda poucos, né? Poucos especialistas. A gente sabe que médicos de outras especialidades cada vez mais estão tendo mais facilidade com o manejo dessas informações, né? Mas, de qualquer forma, a gente está aí também para ajudar nessas orientações, tanto para pedir o exame, quanto depois também para interpretá-los. Muito obrigada pela atenção de todos, e eu queria também agradecer ao Grupo Sabin pela oportunidade de ter esse momento com vocês. Doutora, excelente aula. Por enquanto, não temos perguntas nem no Q&A, nem no chat. Obrigada, Lídia. Eu vi aqui que tem uma pergunta da Stephanie, que saiu o link da CNV. Lídia, as aulas vão ser disponibilizadas depois do curso? No final do curso, nós vamos disponibilizar as aulas no canal do YouTube do Sabin. Vamos finalizar todo o curso. Maravilha. Então, Stephanie, eu acho que a maneira para você conseguir ver novamente vai ser ao final do curso, já está quase acabando, né? Acho que a gente tem só mais um dia de aula, e aí depois disso você vai conseguir ter acesso às aulas e essas apresentações, né? Pelo YouTube. Doutora, temos uma pergunta no Q&A. Leandro, boa noite. Para se fazer um teste genético, é necessário realizar testes familiares também? Leandro, excelente pergunta. Foi uma coisa que realmente eu não mencionei, né? Mas, assim, é extremamente importante a gente pensar assim, a pessoa que a gente quer investigar do ponto de vista genético, e isso vale para os exames que eu descrevo para o sequenciamento de nova geração, né, com todas as possibilidades, e também para os exames que a doutora Beatriz mencionou. Idealmente, a gente vai começar pelo indivíduo afetado, né? Então, em algumas situações, assim, você tem uma criança com anomalias congênitas, com deficiência intelectual, que você vai investigar do ponto de vista genético. Você vai testar primeiro essa criança, e dependendo do tipo de alteração que você encontrar na criança, aí sim você pode testar os familiares. Em situações em que você pode ter penetrância incompleta e que você pode ter fenocópias, como é o caso da síndrome de predisposição hereditária ao câncer, o ideal, sempre que possível, é você começar a investigação por quem teve câncer na família. Então, não adianta, por exemplo, uma irmã teve câncer e a outra não, e você testar quem não teve câncer. Por quê? A gente sabe que o rendimento diagnóstico de painéis para câncer, ele vai ser geralmente abaixo de 20%, geralmente vai estar entre 5% a 10%. Então, mesmo quem teve diagnóstico de câncer tem uma chance maior do exame vir negativo do que positivo. Então, por isso, a gente sempre começa por quem tem a característica clínica, né? Então, de preferência, esse exemplo do câncer, né? Se você tem uma pessoa que teve um câncer mais jovem, que teve mais de um tumor, né? Que você tem uma suspeita, um tipo histológico mais raro, de preferência por essa pessoa da família que você vai começar. E depois que você identifica a variante nesse indivíduo, que você testa os outros familiares. A situação em que você vai testar os não afetados é quando você realmente não tem uma pessoa afetada disponível para testar. Mas ainda assim, por exemplo, eu dei o exemplo de uma criança com anomalias. Às vezes a criança vai falecer, mas você ainda vai poder ter, por exemplo, coletou um teste do pezinho, então você tem ainda uma amostra de onde você consegue extrair aquele DNA e às vezes conseguir fazer o teste da pessoa que era afetada, tá? Respondi sua pergunta?
Tá, você colocou aqui como exemplo o histórico de câncer de cólon dos pais. Então, puxando um gancho exatamente nesse exemplo, né? Então, se a pessoa que teve o diagnóstico de câncer coloretal, ela estiver disponível para fazer a testagem, né? E é claro, se a pessoa também tivesse, quando eu falo disponível, a pessoa também demonstra o interesse em realizar o exame. Ninguém vai fazer um exame genético contra a vontade. Então, essa às vezes é até uma indicação que a gente acaba testando quem não teve câncer, quando a pessoa que teve o diagnóstico de câncer na família se recusa a testar, né, demonstra assim um grande desinteresse em ser submetido ao teste. Mas assim, idealmente a gente vai começar o teste de quem tá, assim, quem estiver vivo, disponível, que tiver interesse em fazer o exame, né, e que teve aquela condição clínica, então que teve o diagnóstico pessoal de câncer. Muito obrigada pelo seu comentário, Leandro. Fiquei bem feliz. E se tiver outras dúvidas, pode perguntar. Eu fico feliz com as perguntas também. Bom, então, assim, eu vou agradecer, né, a presença de todos, né, e principalmente de todos que estão até aqui, até o momento, em especial para o Leandro, né, que fez uma pergunta, assim, tão relevante, tão importante, tá? E eu continuo à disposição, tá? Eu, assim, peguem o contato, né, já tinha passado, então, não, se tiverem dúvidas depois, em outros momentos da vida, tá? Não deixem de entrar em contato, que eu estou à disposição para responder esses questionamentos. E queria agradecer muito a atenção de todos vocês. Muito obrigada. Doutora, nós que agradecemos, doutora Beatriz também, excelente aula. Boa noite.